Eu tenho que continuar porque o clube do Remo não saiu de um empate 1-1 contra o Botafogo de São Paulo no Mangueirão. O Leão desperdiçou uma grande oportunidade de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Jogos como esse não pode vacilar. Dentro de casa, grande público, jogando contra um time que está brigando para não ser rebaixado, a equipe que é favorita, a equipe que joga em casa, a equipe que sim sonha e briga por um acesso tem que vencer. É necessário vencer. Só que o Clube do Remo empata um jogo de dois tempos, para mim, muito distintos. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse confronto disputado no Mangueirão. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense. Então, gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Só assim, para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos analisar esse Clube do Remo 1, Botafogo de São Paulo também 1. É inacreditável, né, gente? O Remo não poderia vacilar nesse jogo. Esse jogo é para ser encarado como uma final. Uma final, porque era uma final. São 3 pontos importantes dentro de casa. 3 pontos que te colocariam no G4 da competição. Então você não pode desperdiçar essas oportunidades, principalmente jogando dessa maneira que jogou, principalmente no segundo tempo. Começando a analisar o jogo, o primeiro tempo do Clube do Remo eu gostei, tá? O Remo foi escalado com Rangel no gol, Natan, Camutanga, Reinaldo e Alan, Caio Vinícius, Jaderson, Pedro Rocha, Marrone, Davó e Nico Ferreira. Foi um primeiro tempo que eu gostei do Clube do Remo, um primeiro tempo que o Clube do Remo, de certa maneira, conseguiu fazer frente, pressão ao adversário, 10 finalizações contra 2, foi para o intervalo vencendo de 1-0, merecida a vitória, porque o Remo foi superior ao seu adversário. Quando faz o gol, Caio Vinícius faz o gol, parece que ia dar, sabe, uma tranquilizada, ufa. Tava 0-0, metade do primeiro tempo, foi lá, fez 1-0, agora tranquilizar, continuar jogando bola, continuando indo para cima, para fazer um segundo gol, para tranquilizar cada vez mais. Porque o Remo, na primeira etapa, por mais que no final da primeira etapa tenha caído já de produção, mas de maneira geral, na primeira etapa, foi um Remo dominante. Foi um Remo superior ao seu adversário. O Remo tem um problema na sua escalação, ao meu ver, que é não ter um meia criativo. Quem que é esse meio criativo do Clube do Remo? Isso faz falta. Marrone, Pedro Rocha, Davó, Nico Ferreira foram jogadores que entraram começando o jogo. Marrone fazendo muito essa posição jogando pelo meio, mas não é um meia criativo. No banco de reserva você tem o Freitas e o Regis. Só que o Regis até hoje não consegue jogar um jogo inteiro. Isso é inexplicável. Eu vou até falar da questão física, vou deixar até essa questão do Regis um pouquinho para lá. E o Freitas, quando entrou, não entrou bem. Então hoje o Remo não tem um meia de criação. E isso faz falta, tá? Um time que está investindo como o Clube do Remo não ter conseguido nesse mercado contratar um meia de criação de qualidade prejudica. Então o erro, vamos dizer assim, até em montagem de elenco, foi não ter um meia criativo realmente de qualidade. Porque como eu disse, o Regis não consegue jogar o jogo todo até hoje. E é inexplicável, tá, gente? Como é que ele não consegue jogar um jogo todo até hoje? Então é algo realmente que precisa ser explicado, porque não é opção do treinador, porque também o antigo treinador era a mesma questão, o Regis não conseguia jogar o jogo todo, porque sua qualidade técnica, embora eu acho que nem entrou tão bem assim no jogo, ele seria titular, ou pelo menos seria testado na equipe titular do Clube do Remo, mas não é testado e o Remo não tem esse meia de criatividade. Mas como eu disse, mesmo assim foi um primeiro tempo bom, um primeiro tempo que o Clube do Remo conseguiu ser superior ao adversário e foi para o intervalo vencendo o jogo e vencendo bem. Só que no segundo tempo, tudo muda. Um segundo tempo muito fraco do Clube do Remo. O Remo, que parecia um time na primeira parte que queria realmente disputar o acesso, entrar no G4 e vencer seu jogo, no segundo tempo morreu. E morreu fisicamente. E aí, gente, é uma questão interessante. Porque como está a situação física do Clube do Remo? Eu não estou lá nos treinos vendo e tal, mas o que aparenta, pelo menos para mim, que a condição física do Clube do Remo é horrível. É a pior condição física dos 20 times que disputam a Série B. Não estou falando que tem o pior time, longe disso. Tanto é que está brigando pelo acesso. Mas tem a condição física pior. Então eu não sei o que acontece com o Clube do Remo, principalmente na segunda etapa. E vários jogadores morrem rápido em campo.
Começa a aparecer uma apatia. Eu não sei se chega a ser uma apatia ou realmente o jogador está com cansaço físico e não consegue mais produzir. O Botafogo de São Paulo empata aos 5 no segundo tempo e ao longo do segundo tempo esteve mais perto de fazer o segundo que o Clube do Remo. Ele chegou com mais perigo do que o Clube do Remo. Ele teve mais ocasiões de gol. Estou falando que o Botafogo de São Paulo fez uma pressão absurda, pressionou. Não foi isso. Mas ele conseguia chegar. Então, o primeiro tempo que o Remo finalizou 10 vezes e o Botafogo de São Paulo 2, no segundo tempo, os dois finalizaram o mesmo tanto e o Botafogo conseguiu até mais escanteios. Conseguiu fazer mais ataques. Então, foi um Botafogo que, ao meu ver, estava até um pouco mais perto do segundo gol, como eu disse, não era uma pressão absoluta, uma pressão questionável, sufocando tudo, não, longe disso. Mas, ao meu ver, conseguiu até, se tivesse que apostar em quem varia o gol, acho que eu apostaria até no Botafogo de São Paulo. Foi um Remo com apatia na segunda etapa, parecia que era um jogo amistoso, parecia que não valia vaga para uma Série A de Campeonato Brasileiro, porque os jogadores não renderam. E as substituições não fizeram efeito. Não fizeram efeito as substituições. Por exemplo, entrou o Freitas, que era esse meio de articulação, junto com o Regis Freitas, muito mal. Entrou o Janderson de novo. Gente, como o Janderson caiu de produção. Ele começou bem a trajetória. Na verdade, isso ele vem levando ao longo dos clubes dele, né? Ele começa bem a trajetória, só que no Remo ele começou bem em um período muito curto, tomou a titularidade, depois caiu demais. Eu acho que o trabalho, por mais que ontem foi um interino, o auxiliar, melhor dizendo, do Antônio Oliveira, merece sim ser contestado. O Clube do Remo precisa jogar mais. Eu acho que o Clube do Remo podia jogar mais. Então, merece sim certas contestações, né? Crítica por crítica, até no último vídeo eu falei sobre isso. Mas o jogo de ontem mostrou que não houve evolução de uma semana para cá e a gente tem que analisar a atualidade. Mas outras coisas me fazem analisar além dessa questão da não evolução do Clube do Remo, que é o preparo físico do Clube do Remo, que é gritante, que é uma coisa horrorosa esse preparo físico, e a qualidade individual e desempenho, melhor dizendo, desempenho individual de alguns jogadores. Jogadores importantes que não estão rendendo mesmo, que não rendem. Vamos continuar falando dessa questão física rapidamente, porque você vê, por exemplo, o Clube do Remo apático na segunda etapa. E para mim isso não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Um time que tinha que entrar com fome no segundo tempo, um time que tinha que entrar com mais vigor, um time que tinha que entrar para buscar, tomou o gol, vamos lá, vamos buscar. Todo momento, não aguentar buscar o resultado no Mangueirão cheio, quase lotado, contra o Botafogo de São Paulo. Não pode. Isso não pode acontecer. Então tem algo errado. Que para mim passa pelo treinador, que não deu essa evolução até agora para a equipe. Concordo. Passa também para alguns jogadores, como a gente citou alguns aqui, como o Janderson, que sumiu o futebol dele. Entra e não consegue produzir praticamente nada. E passa pela questão física. Por falar em individualidade, se você vê algumas personalidades como o Reinaldo, que há algum tempo era o melhor zagueiro do Clube do Remo, cometendo erros atrás de erros. Caio Vinícius fez o gol, ok, eu achei ele até bom para marcação, mas ele não pode ser esse jogador que vai sair pro jogo, porque ele erra passe facilmente. Ele não tem qualidade para sair pro passe. Teria que ser alguém como o Jadson para tentar sair pro jogo. Só que o Jadson, desde que voltou da lesão, não sei qual é a impressão de vocês, para mim, voltou muito mal, né? Ele não se encaixou, até para correr ele tá correndo diferente. Não sei o que se passa, tá? Mas a impressão que eu tenho, até para correr, ele tá correndo de uma maneira um pouco mais diferente. Não tem esse meio de articulação, como a gente disse aqui. E foi um Remo, para mim, que não mostrou nada na segunda etapa. E sai com um empate de 1-1 com o Botafogo de São Paulo. Um empate que prejudica na campanha. Lógico, tá na briga pelo acesso. É evidente que tá na briga, é só você olhar a tabela. O Remo não morreu por causa dessa... Não saiu dessa disputa por causa desse empate. Mas não pode cometer esses erros. Tem que melhorar. Tem que evoluir, e essa evolução está demorando a acontecer, porque já estamos no início do segundo turno, as rodadas estão passando, o Remo joga uma vez por semana, e a gente, até agora, não consegue ver realmente, de fato, e esse jogo para mim foi bem gritante contra o Botafogo, como eu falei, a gente tem que ver a atualidade, uma evolução técnica e uma evolução física do Clube do Remo, e isso é extremamente
preocupante. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscrevam aqui no canal gostando desse tipo de conteúdo. Um abraço e até o próximo.